Caríssimos, aqui quem vos fala é o professor Marcão, com mais um Marcão na história, é o resumão do Marcão. Meus alunos do primeiro ano do ensino médio, 101, 102, 103, 104. Rapaziada, módulo 3, apostila 1, página 233, 235. Vamos ver hoje a epopeia nos oceanos. Expansão marítima e comercial. Preciso que vocês peguem o mapinha da página 234. Esse mapa da página 234. Preciso que vocês peguem esse mapa para acompanhar com o professor as expansões marítimas. É fundamental para você entender essa aula. Tá ok? Então, vamos pegar a apostila. Apostila 1, módulo 3. Olha só, o que é que vai acontecer? Em 1453, os turcos tomaram Constantinopla. Constantinopla era um grande centro comercial da época. Existiam vários centros comerciais, Trípoli, Alexandria, Tunis, Antioquia, outros portos, que vendiam também especiarias e artigos de luxo. Gengibre, noz moscada, canela, pimenta, açúcar e também artigos de luxo, né? Objetos de porcelana, tecidos de seda lá da China, tapete persa, joias, e tudo isso aí começa a movimentar o comércio que nós já vimos nas aulas anteriores. Olha só, o que vai acontecer agora? 1453, os turcos tomaram Constantinopla. Constantinopla era o maior centro comercial da época. Podemos dizer assim, Constantinopla é um shopping center e os outros portos eram lojas normais. A procura era muito grande, tanto é que Constantinopla, hoje chama-se Istambul, pertence à Turquia e é um grande centro comercial. Até hoje a cidade fez permanecer essa característica histórica. E olha só, o que vai acontecer então? Tomaram Constantinopla. Os turcos passam a saquear os navios que iam para Constantinopla buscar as especiarias e artigos de luxo, navegando pelo mar Mediterrâneo, saqueavam os navios ou na ida ou na volta. E naquela época, no Oriente, eles aceitavam apenas moedas de ouro e de prata. Então vocês imaginem a quantidade de moedas que eles não levavam dentro desses navios para comprar as especiarias do Oriente. Os turcos tomam Constantinopla, obviamente, porque era um grande centro comercial. Principalmente os comerciantes de Gênova, Veneza, Pisa, Milão, esses aí faziam transações o tempo todo pelo mar Mediterrâneo, grandes navegadores. Quando houve essa tomada de Constantinopla, os turcos agindo como piratas do Mediterrâneo, simplesmente o produto subiu muito. O preço dos produtos subiram. Você vai perguntar assim, e os outros portos? Não dá para comprar lá? Até dava. Mas só que uma coisa que custava 100 vai custar, na verdade, 1000. E simplesmente inviabilizou o comércio pelo mar Mediterrâneo. Esse comércio de especiarias era um comércio, se fosse hoje, de bilhões de dólares. O que movimenta o interesse nesse comércio, obviamente, é o lucro monumental. Especiarias, só lembrando, né? Eram condimentos e os artigos de luxo, que vão, na verdade, embelezar as mansões e castelos de nobres e pessoas da alta burguesia e etc. Bom, o que vai acontecer? Com a tomada de Constantinopla, parou tudo. Naquela época, nós já estamos vendo a união rei-burguesia centralizando o poder nas mãos dos reis, acabando com os seus feudais, e esses reis formando, na verdade, os países, os estados modernos, também chamados de estados nacionais ou monarquias nacionais. Bom, olha só, Portugal foi o primeiro estado moderno, pioneiro nas navegações. O que é o pioneiro? O primeiro. O que são navegações? No caso nosso aqui, são as grandes navegações. As navegações, na verdade, as grandes navegações, são navegações através do Oceano Atlântico. Tá? O Oceano Atlântico chamado de Mar Tenebroso, que eles tinham medo, né? O Oceano Atlântico, na verdade, é bem perigoso comparado com o Mar Mediterrâneo.
O Mediterrâneo, se você for para o norte, sul, leste e oeste, você chega em terra. Né? Agora, vai fazer isso no Oceano Atlântico, para ver se você chega em terra. Pode chegar, mas vai demorar muito. E a sobrevivência é quase zero. Nesse momento, né, eles tinham o Mar Tenebroso, o Oceano Atlântico, como saída para esse comércio de especiarias. O valor era muito alto, do lucro. Por isso esse empenho todo. Eu sempre quero deixar claro isso. Especiarias e artigos de luxo era o que fomentava essa busca imensa por esses produtos e se arriscando no Oceano Atlântico. Portugal tinha toda a sua costa oeste banhada pelo Atlântico. Eles respeitavam muito o oceano, saíam para pescar e tal, mas não iam muito longe. Levavam os produtos aqui e ali. Vocês sabem que existe um campeonato mundial de ondas gigantes. E chegam ondas com mais de 40 metros. Aonde acontece esse campeonato mundial de ondas gigantes? Em Nazaré. Onde é que fica essa região de Nazaré? Em Portugal. Então os portugueses, durante uma época durante essas ondas, né, os portugueses sabiam o que era o Oceano Atlântico. Nesse momento, o que vai acontecer? A ideia de chegar no oceano para ganhar o lucro das especiarias. Os portugueses foram os primeiros estados modernos, aquela união rei-burguesia. Burguesia vive do comércio. Ela pressiona o rei e o rei então parte para determinar uma política econômica portuguesa voltada para o comércio. Outro objetivo também, além do objetivo das especiarias, tem a questão do cristianismo. Portugal é extremamente católico, país extremamente católico, então tinha a propagação da fé cristã. O mercantilismo, que era a política econômica adotada pelos reis, o nome já diz, mercantil, mercado, comércio, né? Ismo quer dizer amigo, amigo ou amiga do comércio. Então é a política econômica amiga do comércio, porque foi o burguês que botou o rei no poder, para deixar bem claro isso. Era uma troca de favores. Nesse momento eles desenvolvem, lá em Portugal, a Escola de Sagres, criada pelo infante Dom Henrique, o navegador, apaixonado por navegação, filho do rei, não era o filho mais velho, por isso chamava-se infante, né, não seria rei, e ele era apaixonado por navegação. Criaram então a Escola de Sagres, maior centro de estudo da arte da navegação. Os melhores comandantes, os melhores marinheiros, os melhores astrônomos, construtores navais, cartógrafos, o que tinha de melhor estava lá. E quem quisesse se desenvolver nessa arte de navegação tinha que ir para a Escola de Sagres. A Escola de Sagres vai desenvolver, por exemplo, e vai estudar o uso do astrolábio, o aparelho criado que você consegue, através desse aparelho, pela posição do Sol, saber a tua posição, latitude, longitude. A balestilha, usando as estrelas, você consegue também ver sua posição no mar. Claro que você tem que ser fera em matemática, tem que ser fera em astronomia e saber usar os aparelhos, né? Então onde é que você vai desenvolver essa técnica? Caravela, um barco mais leve, com a vela latina, a vela triangular, mais leve, mais rápido. Eles usavam muito as naus também para essas expedições marítimas. Só que as naus são barcos lentos, grandes, para 400 pessoas, né? O porão imenso para carregar mantimentos e produtos. Não é uma embarcação para 40 pessoas e o porão é limitado para justamente levar produtos para a própria sobrevivência. Um barco rápido, leve, inclusive conseguindo entrar até em pequenos rios e coisa parecida. Facilitava muito a navegação. Nas viagens eles vão usar as duas embarcações, naus e caravelas. Outra coisa importante, armas de fogo, tornando a viagem mais segura, evita o corpo a corpo, né? Com a invenção da arma de fogo, mosquetes, pistolas e canhões, evitava o corpo a corpo. Cartografia, os cartógrafos fazendo os mapas que era necessário. Outra invenção que chegou na Europa, a bússola, agulha imantada que marca o norte magnético, você só consegue se definir o norte, sul, leste, oeste, facilita na navegação, porque há momentos que você só vai ver mar. Esse que é o grande problema. Os portugueses, então, eles vão liderar na expansão marítima. A ideia dos portugueses era contornar o continente africano, contornar a África. Eu vou citar aqui as principais expedições.
Agora que eu preciso que vocês utilizem o livro de vocês. Página 234. Olha só. Primeira expedição, Bartolomeu Dias atinge o cabo sul-africano chamado de Cabo da Boa Esperança. Se vocês olharem no mapa de vocês ali, o Bartolomeu Dias, aquelas setinhas coloridas, marcam a rota dos navegadores. O Bartolomeu Dias, ele na verdade tem a rota em azul. Ele desce contornando a África, chega na pontinha da África, no Cabo Sul-Africano. Lá ele pegou umas tempestades, chamou de Cabo das Tormentas. Mas depois o rei mudou o nome para Cabo da Boa Esperança, como vocês podem observar no mapinha ali. Ele volta, porque teve naufrágios e tempestades. Ali embaixo, no Cabo Sul-Africano, é a passagem do Oceano Atlântico para o Oceano Índico. Ele volta para Portugal, leva toda a cartografia, todos os mapas que eles fizeram nessa expedição. Vai para a Escola de Sagres, houve um estudo e muitas tentativas para seguir o caminho do Bartolomeu Dias e seguir em frente. Porque a esperança do rei era contornar a África, sair do Atlântico para o Oceano Índico para chegar no Oriente nas especiarias. Olhem só como eles estavam obcecados com isso. Porque, como eu falei para vocês, hoje seria um negócio de bilhões de dólares. Bom, 1498, Vasco da Gama atinge Calicut nas Índias. Vasco da Gama, ele na verdade aparece em verde. Dá uma olhadinha no mapinha lá, verde. Ele sai de Portugal, de Lisboa, desce a costa da África, ele se afasta um pouco da rota do Bartolomeu Dias, depois se aproxima do Cabo da Boa Esperança, passa para o Oceano Índico, faz algumas paradas em Moçambique, Melinde. Eles paravam, na verdade, para conhecer a região, mas também com ponto de aguada, né? É o local onde eles iam pegar animais, a água, o que fosse necessário para abastecer, para conseguir sobreviver. Depois depois Vasco da Gama segue em direção a Calicut nas Índias. Vocês estão vendo ali o mapinha, a viagem dele em verde. Ele ficou 2 anos em Calicut, passou algumas dificuldades lá, alguns perrengues, mas depois ele volta em 1500, carregado de especiarias. Ele faz o caminho de volta, como já falei para vocês, está em verde, e chega até em Lisboa. Em Lisboa estava o rei e os burgueses esperando por ele. Lucro da expedição dele, 6.000%. Vasco da Gama virou herói nacional. 1498, ele descobriu o caminho para as Índias, para as especiarias. Lembrando a vocês que as Índias, para eles, era o Oriente. Eles chamavam de Índias. 6.000%, o rei ficou deslumbrado e então preparou a maior expedição da época. 13 navios. Geralmente as expedições tinham 4, 5 navios. 13 navios, comando dessa expedição, Pedro Álvares Cabral. Cada navio desse tinha o seu comandante e Cabral era o comandante geral. Cabral, ele, se vocês olharem no mapinha de vocês, o Cabral, ele está na cor rosa. Né? O que Cabral faz? Ele sai de Lisboa, chega na Bahia, em Porto Seguro, e depois ele segue a rota do Vasco da Gama até atingir Calicut das Índias. O objetivo de Cabral, missão dele, vá, legalize a descoberta do Brasil, não sabia o nome obviamente, né? E depois vá para o Oriente e trazer especiarias. Como é que eles sabiam isso? Graças ao Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494. Esse tratado, ele determina uma linha imaginária 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. As terras a leste pertenceriam a Portugal e a oeste à Espanha. Dá certinho no litoral do Brasil. 1494. Se você hoje for nas ilhas de Cabo Verde navegar 370 léguas a oeste, você chega no Brasil. Quer dizer, Cabral já sabia, 6 anos antes os portugueses já sabiam. O que Cabral faz? Segue o Tratado de Tordesilhas, legaliza a descoberta do Brasil e depois volta para as Índias. Podem olhar no mapinha ali, a viagem dele em rosa. E aí são as expedições, as principais expedições portuguesas, né? Tiveram outras também. Mas olha só, depois nós vamos ver a expansão marítima espanhola. 1492, 12 de outubro, Cristóvão Colombo atinge o continente americano. Cristóvão Colombo está lá em amarelo.
Cristóvão Colombo, ele sai da Espanha, ele é um italiano genovês a serviço da Espanha. Ele sai da Espanha e chega ao continente americano lá na região do Caribe, pensando que atingiu as Índias, por isso que chamou os habitantes de índios, os nativos. A teoria do Colombo era o seguinte: navegar no sentido oeste-ocidente para chegar no leste, oriente. A Terra sendo redonda, não há dúvida nenhuma que isso aconteceria. Só que no meio tem o continente americano. Ele morreu sem admitir que estava no novo continente. Quem descobriu foi Américo Vespúcio. Ele disse que era o novo continente e outros navegadores também. Como ele chega a essa conclusão? É que não tinha especiaria, né? Com raras exceções, os povos indígenas daquela época viviam ainda na pré-história, no período neolítico. Então eles não tinham como produzir artigos de luxo e muito menos especiarias, que não existiam no continente americano. Nesse momento, então, os cartógrafos colocam o nome de América, em homenagem a Américo Vespúcio. Colombo ficou lá com a Colômbia. Depois ali vocês têm as viagens de Fernão de Magalhães, né, que ele vai tentar dar a volta ao mundo. Morre no meio da viagem, quem termina a viagem é Sebastião Elcano, isso em 1519. Tá? Essas são as primeiras e grandes expedições das navegações portuguesas e espanholas, no início motivado pelo comércio de especiarias. Mapa da página 234, é essencial que vocês observem bem esse mapinha. Tá certo, pessoal? Abração do Marcão, encerramos mais uma videoaula. Estou com saudade de vocês, sempre deixando essa esperança aqui. Está em inglês porque eu sou um cara bilíngue. Abração do Marcão. Fui!